Olá pessoal, estou gravando esse vídeo no dia 27 de novembro de 2021, estamos chegando ao final do ano de 2021 e começam-se as expectativas sobre como será o ano de 2022. E para isso a gente pode consultar os oráculos, começando pela astrologia. O ano novo para a astrologia realmente começa no dia 20 de março de 2022. É 20 de março que começa o ano novo para a astrologia. Mas a gente pode ter uma noção já de como vai ser o ano, já abrindo o mês de janeiro, olhando um pouco os trânsitos, olhando também algumas progressões, alguns aspectos do mapa astral do Brasil. E também olhando um pouco a conjuntura, tá? A gente olha para o céu, mas a gente também olha para o que está acontecendo de concretamente no momento. Por exemplo, hoje que é dia 27 de novembro, eu tenho olhado um pouco as notícias, tem se falado bastante de uma variante nova do Covid que surgiu na África. E essa variante está preocupando vários países. Vários países estão entrando em alerta exatamente nesse momento, hoje em que eu estou gravando esse vídeo. Né? E aqui no Brasil, a população está se preparando para o carnaval. Tem toda uma preparação, toda uma expectativa. A maioria das pessoas já tomaram pelo menos a primeira dose da vacina anti-Covid. A maioria das pessoas com quem eu estou conversando já tomaram a segunda dose, né? Eu tenho conversado com bastante gente e o que eu tenho percebido é que a maioria das pessoas, pelo menos aqui em São Paulo, né, já tomaram a segunda dose da vacina. Parece que a população mais nova ainda está tomando a primeira dose, mas tem muita gente jovem que tomou a segunda. Eu, como sou profissional de saúde, né? Eu já tomei a minha terceira dose da vacina anti-Covid. Porém, está chegando essa variante aí da África, né? Que surgiu na África do Sul, e a expectativa é que as vacinas não consigam dar conta dessa variante. Isso não está confirmado ainda, eu estou acompanhando também alguns infectologistas, alguns cientistas que tratam dessa temática, e estou observando o movimento, mas existe esse temor, essa expectativa de que essa variante nova não dê conta do Covid. E como é que isso impacta as previsões para o ano de 2022? Eu vou tentar trazer a minha perspectiva aqui para vocês ao longo do vídeo, me acompanhem. Eu ainda não olhei, tá? Não analisei ainda o mapa de revolução solar do Brasil para o ano de 2022. Mas o que é certo falar agora e que eu já posso fazer algumas observações e algumas predições importantes é o seguinte: o ano de 2022 vai ser um ano de Mercúrio. Isso é bem importante. A maioria dos astrólogos, a maioria dos oraculistas que vocês assistirem, vão falar que como o ano de 2022 é um ano de Mercúrio, vai ser um ano importante para as comunicações, para as viagens, né? Então, vai ser um ano importante, talvez até mesmo para o surgimento de novas tecnologias de comunicação e também de viagens. Tá? Então, provavelmente, muitos oraculistas vão trazer essa previsão. O ano de 2021 foi o ano de Vênus, o planeta do amor. Então, muitos oraculistas, muitos astrólogos podem ter previsto que o ano de 2021 seria um ano importante para as questões do amor, para as questões de casamentos, de associações, para a maioria das pessoas. Isso é uma análise baseada no significado do planeta. Então, 2021 foi o ano de Vênus. 2022 vai ser um ano de Mercúrio. Então é esperado que haja uma intensificação nas comunicações, surgimento de novas tecnologias de comunicação, né? A questão tecnológica ao longo do ano vai ser importante. Espera-se avanços, espera-se
muita conversação e também muitos deslocamentos, muita movimentação, bastante viagem, né? Talvez um aumento aí no número de viagens no campo do turismo, de uma forma geral. Isso são previsões gerais para o ano com base no significado do planeta. Porém, quando a gente fala de previsões para o Brasil, a gente precisa ver como é que está Mercúrio no mapa astral do Brasil. Se 2022 vai ser o ano de Mercúrio, eu preciso ver como que aquele planeta está no mapa astral do Brasil. E aí, a gente tem que fazer algumas observações diferenciadas. Não é suficiente falar que 2022 vai ser um ano de mais comunicações, de mais movimentação nessa área. A gente precisa ir além disso e, para tanto, temos que olhar o mapa astral do Brasil. Ao mesmo tempo que eu falo com vocês aqui no celular, no meu computador aparece o mapa astral do Brasil para mim e provavelmente vai aparecer aqui na tela para vocês também, tá? Eu vou olhar para o computador para poder conversar com vocês. Então, assim, Mercúrio do mapa astral do Brasil está no signo de Virgem. Mercúrio em Virgem está forte, ele está domiciliado, que é o mesmo signo do Sol no mapa astral do Brasil. O Brasil é um país do signo de Virgem e ascendente em Aquário e Lua em Gêmeos. A Lua em Gêmeos, ela é regida por esse Mercúrio, que está em Virgem na casa 8. A gente tem que considerar tudo isso. Mercúrio está regendo a casa 5, aonde está Libra, aonde está a Lua e Júpiter. A casa 5 fala das produções culturais do país, principalmente ligadas ao campo da arte, da música, do cinema, da televisão e por aí vai, tá? Então a casa 5 fala das produções artísticas e culturais do Brasil. Mercúrio rege essa casa 5. E Mercúrio está em Virgem. Se 2022 realmente vai ser um ano de Mercúrio, Mercúrio em Virgem está fortalecido e pode favorecer as produções artísticas e culturais do país. Deveria, né, favorecer as produções artísticas e culturais do Brasil, por ser um Mercúrio em Virgem. E isso pode acontecer mesmo. Pode favorecer, inclusive, o campo do turismo, das viagens. Porém, aí agora tem o porém, né, não tem como eu abrir mão de falar disso. Mercúrio está na casa 8. Que é uma casa maléfica e é uma casa muito problemática. Então, ao mesmo tempo em que podem surgir oportunidades interessantes no campo da cultura, da arte e do turismo para o país, essas oportunidades podem ser perdidas. Podem ser, de alguma maneira, obstruídas. E isso está relacionado ao posicionamento de Mercúrio na casa 8. A casa 8 é uma casa muito problemática. Assuntos de casa 8 vão estar em alta no ano de 2022. E os assuntos de casa 8 podem estar ligados a endividamentos do país, crises, né? Crises inclusive financeiras. E isso vai ser muito problemático no ano de 2022 para o Brasil. Então, realmente, num ano de 2022, num ano de Mercúrio, nós vamos ter uma ênfase na questão das comunicações, das viagens, vai ter mais movimento, vai ser um ano movimentado, um ano dinâmico, tá? Podemos ter alguns movimentos positivos na nossa produção cultural, na nossa produção artística, né? Mas, ao mesmo tempo, vai ter alguns problemas, tá? É bem isso, não dá para dizer que vai ser bom ou que vai ser ruim, porque o positivo ele pode vir junto com o negativo, isso é até muito comum. Então, por exemplo, vai ter carnaval? Vai. Provavelmente vai ter carnaval, né? Vai ter um movimento forte aí do carnaval, isso já está até mais ou menos garantido. Mas vai ter também uma crise coligada a isso. E a gente precisa pensar que essa crise pode estar ligada à questão do Covid.
a esse vírus novo que surgiu, né? Que já aparece aí, e a gente pode ter inclusive uma nova onda de contaminações com muitas mortes, mesmo tendo vacina. A casa 8 vai ser ativada. A casa 8 é a casa da morte. A casa 8 simplesmente é a casa da morte. Então, tem um problema vindo aí, tá? Tem problemas, vai ter muita festa, muita diversão por um momento, a população vai extravasar, né? Afinal de contas, a gente já está há mais ou menos 2 anos enfrentando essa pandemia, tem uma demanda aí reprimida por mais contato social, as pessoas querem conversar, querem, falando de uma maneira bem popular mesmo, as pessoas querem bater perna, as pessoas querem se divertir, né? Então tem aí uma demanda reprimida sobre isso. A questão é que, assim, pela lógica, pela razão, não é o momento agora para as pessoas pararem de usar máscara, irem se divertir, fazerem reuniões sociais. Mesmo com a maioria da população já vacinada, ainda não é hora para isso. E a gente vai pagar um preço por isso, tá? Vai se pagar um preço por isso. Então, é previsto problemas. E assim, nós vamos passar por um período de Júpiter em Peixes no primeiro semestre. Júpiter em Peixes é uma posição positiva. Então, aparentemente, os problemas não vai aparentar num primeiro semestre, assim, num primeiro momento, até abril mais ou menos, que nada de ruim está acontecendo. Vai aparentar isso. Durante o período de Júpiter em Peixes, a gente vai ter inclusive uma sensação de uma melhoria econômica, de que a economia está indo bem. Júpiter vai estar passando em Peixes no período de janeiro, eu estou olhando aqui no computador, no período de janeiro até abril. Isso vai dar uma sensação de que está tudo bem. Que inclusive, assim, é o período do carnaval, o pessoal vai estar querendo curtir, né? A economia vai ter um crescimentozinho aí, vai ter uma melhoria econômica aí. E as pessoas vão estar achando que está tudo bem e vão poder avançar a todo vapor. Só que a variante africana, que surgiu agora em novembro, né? Nós estamos em novembro, então ela está se disseminando. Por enquanto ela está lá na África, está lá pela Europa. Ela vai chegar aqui no Brasil. É quase certo que vai chegar aqui no Brasil. E a população não vai abrir mão, a maioria não vai abrir mão de aproveitar o carnaval, se divertir, ano de Mercúrio, as pessoas conversando, né? Então vocês já estão, pelo que eu estou falando aí, eu acho que vocês já estão conseguindo deduzir o que vai acontecer. Tá? Então Mercúrio rege a casa 5, da alegria, da festividade, né? Do movimento social, mas também rege a casa 8, a casa da morte, a casa das crises, dos problemas econômicos. Então, o que está previsto não é muito bom. E nessa previsão, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Não é só eu que acho isso. Já faz um certo tempo que eu tenho tido acesso a previsões de médiuns, de pais de santo, falando que o problema do Covid não terminou e vai vir uma pandemia ainda pior do que o que já aconteceu. Tanto relacionada a uma variante do Covid, como até mesmo existe a possibilidade de uma pandemia ligada a uma outra doença ainda, alguma outra coisa que ainda vai vir e vai ser pior. A gente não quer alimentar pensamento negativo, negatividade, mas também não podemos deixar de dar os alertas. E esses alertas não são absurdos, porque assim, eu sigo alguns infectologistas, alguns cientistas, e eles já trazem alguns alertas. Na própria ciência convencional e formal, há alertas, né? Não é o momento de parar de usar máscaras, não é o momento de ter essa atividade coletiva tão intensa. Na própria ciência é dito isso. E existe um raciocínio que leva a isso, né? Porque o que acontece?
A gente fez a vacinação. Ótimo, isso é uma boa medida de prevenção. Mas teria que ter um pouco mais de contenção social. Porque não tendo a contenção social, tendo essa agitação coletiva, esse movimento, o vírus ele vai passando por mutações e se tornando mais resistente às vacinas e medicações que porventura possam surgir. Existe um processo de seleção, é um processo evolutivo de seleção. Então, as pessoas continuam interagindo, né? O mundo continua se movimentando e o vírus vai sofrendo mutações e se tornando mais resistente às vacinas que já existem. Tudo indica que esse vírus que surgiu na África do Sul possa ter essa característica. E se ele não tiver essa característica, outro vírus pode sofrer mutação e vir mais forte ainda. Isso é previsto pela ciência. Quando a gente vai olhar para a questão astrológica, a questão dos oráculos, tá? Não só a astrologia, tem outros oráculos, cartas, búzios, runas. Então, assim, quando a gente começa a olhar os oráculos e também as comunicações mediúnicas de vários médiuns e pais de santo, tá? A perspectiva não está positiva. Infelizmente, vai vir outra onda de contaminações e de mortes. Vai ter. A bem dizer, tá? As estatísticas mostram que as mortes continuam acontecendo. O Brasil tem um índice grande de mortes em comparação com outros países. Apesar da gente ter apesar do Brasil ter avançado bem na vacinação, e esse avanço da vacinação no Brasil aconteceu no período de Júpiter em Peixes, tá? Júpiter passou por Peixes no ano de 2021 e vai passar de novo no ano de 2022. Júpiter em Peixes é positivo. Então a gente pode até ter mesmo alguns avanços aí na vacinação e na prevenção, mas ainda está muito longe da resolução desse problema. O problema do Covid promete perdurar por um prazo aí de 5 a 10 anos. Isso já foi falado por infectologistas, tem infectologistas que falam isso na ciência. E o que eu vejo nos oráculos, na astrologia, reafirma isso. A gente está longe da solução desse problema. Eu sei que as pessoas não aguentam mais ficar tomando medidas restritivas e sociais. Porém, você que assiste o meu canal, eu sei disso, quem acompanha meu canal, realmente acompanha meu canal, tem um pouco mais de consciência, leva mais a sério essas questões de prevenção. Eu mesmo tomei 3 vacinas já estou na minha 3ª dose de vacina, mas eu continuo usando máscara, eu continuo tendo ressalvas sociais, né? Não vou dizer para vocês, eu vou no supermercado, vou em farmácia quando há necessidade, vou no comércio, algumas vezes, né, participo de uma festa, de um encontro social restrito à família, com poucas pessoas da família. A gente vai dando o nosso jeitinho de ter uma vida social. Não dá realmente para parar totalmente. Não dá, né? Eu trabalho, então eu pego o meu carro, vou para o trabalho, né? Agora, o que eu estou colocando aqui é que reuniões coletivas de massa, como um carnaval, festas com grandes aglomerações, em navios, em barzinhos, isso deveria ser evitado. Eu sei que o brasileiro gosta muito disso, isso vai estar mais forte ainda em 2022, é um ano de Mercúrio, que ativa a casa 5, então, a bem dizer, tem uma parcela da população que não quer saber dessa conversa, que não quer ouvir que há necessidade ainda de restrições sociais, que há necessidade ainda de usar máscara, que há necessidade ainda de usar álcool gel, de ter um certo distanciamento. Tem gente que não quer ouvir isso, mas não tem como a gente não tratar dessa questão, mesmo nas previsões do ano de 2022. Então a gente vai ter um momento, tá? Voltando no assunto das previsões, vai ter um momento de crescimento econômico, mas depois, isso mais no período de Júpiter em Peixes, aí entre janeiro e abril, mas depois Júpiter entra em Áries.
Júpiter entra em Áries, deixa eu até olhar aqui no mapa, né? Ele está aqui na minha frente, pega maio, junho, julho, agosto, setembro. Júpiter entra em Áries de maio até setembro. E aí, o que estava camuflado vai aparecer, tá? Então, esse crescimento econômico que a gente vai enfrentar, vai experienciar nos primeiros 4 meses do ano, ele não é um crescimento sólido, ele não é baseado, ele não é fundamentado em bases sólidas. Né? Até porque 2022 também vai ser um ano de eleições. Vamos lembrar que 2022 aqui no Brasil vai ser um ano de eleições. Então, o governo vai tomar suas medidas, né, para tentar alavancar a economia, mesmo que seja com indicadores falsos. A gente também lida muito com essa questão de estatísticas que não são muito verdadeiras, né? Isso está acontecendo, tá, gente? Porque nós estamos com Netuno em Peixes, passando pela casa 2, fazendo oposição à casa 8 e ao Sol e a Mercúrio, né? Então, isso também é um complicador. Netuno está fazendo uma oposição forte a Mercúrio, né? Vamos retomar o raciocínio, ó, me acompanhem. 2022 é o ano de Mercúrio, tá? Não vão pela cabeça de astrólogos que dizem que o ano de 2022 vai ser muito positivo porque Mercúrio representa o deus da comunicação, é o deus alado, né? E que vai trazer boas notícias, vai trazer boas atividades sociais. Não vá nisso. Mercúrio no mapa astral do Brasil está na casa 8. Netuno em Peixes está fazendo oposição a Mercúrio e ao Sol em Virgem. Então traz muita enganação, traz muita fantasia, muita ilusão. Então, quando Júpiter estiver em Áries, algumas enganações dos primeiros meses de 2022 vão vir à tona. E a gente vai ver que o crescimento econômico aparente dos primeiros meses de 2022 é um crescimento discreto, tá? Até porque a gente não tem um histórico, uma base para ter um grande crescimento econômico em 2022. Não é isso. É um crescimento econômico discreto e manipulado pelo governo. Quando chegar mais ou menos ali maio, junho, isso vai cair por terra. Isso vai ficar muito evidente que a gente, na verdade, esse crescimento não tem fundamento, não tem base, não tem solidez. E provavelmente a gente enfrenta uma nova crise econômica, tá? No país, em 2022. Aí, assim, isso pode ter oscilações, pode ter um momentinho, assim, de uma recuperação, de um aquecimento econômico lá para outubro, novembro e dezembro, até porque a gente vai estar se aproximando de novo de um período de festas. Mas quando chegar 2023, aí a gente pode ter mais problemas. Então, não são previsões muito positivas, tá? Mas saber dessas tendências, elas funcionam como um alerta. E você que está em casa assistindo essas previsões, vai poder tomar suas decisões, né, e os seus cuidados. No que diz respeito à questão do Covid, eu tenho outros vídeos aqui, eu tenho uma playlist só sobre questões de Covid e uma outra playlist de previsões para o Brasil. Se vocês assistirem esses vídeos, vocês vão ver que eu sempre falo que na questão do Covid, além dos cuidados sanitários, a questão da vacina, máscara, álcool gel para mão, tudo mais, há necessidade de se cuidar do espiritual também, tá? Assim, existe uma questão espiritual muito forte nessa questão do Covid. E essa questão espiritual não vai ser falada no Jornal Nacional, não vai ser falado na mídia convencional, tá? E em nenhum site científico. Não esperem que algum médico, algum infectologista ou alguma mídia convencional, aberta ou fechada, vá falar da questão espiritual do Covid. Tá? Até porque não possuem esse repertório.
né? Quem possui esse repertório de entender que existe uma questão espiritual na questão do Covid são médiuns, são pais de santos, são terapeutas espiritualistas, holísticos, como eu. Então a gente sabe que existe uma questão espiritual, né? Eu mesmo, por exemplo, além dessa questão da vacinação, do álcool gel, da máscara e tal, eu cuido muito da minha espiritualidade. Eu tenho gráficos de radiestesia montados para minha proteção e da minha família, né? Eu conto com as mesas radiônicas, eu trabalho com as mesas radiônicas, então eu faço todo um trabalho de proteção para mim, né? Se você não tem esse conhecimento, né, e eu disponibilizo um curso de radiestesia radiônica gratuito aqui no canal, vai lá na playlist, assiste o curso de radiestesia radiônica. Tá? Eu vou até fazer uma videoaula só sobre proteção para COVID com radiestesia radiônica. Essa ideia me veio agora, tá? Vou até registrar. Agora é 27 de novembro de 2021, 16 horas e 47 minutos. Essa ideia me veio agora. Eu vou fazer uma aula sobre como se proteger contra a COVID através da radiestesia radiônica, sem abrir mão da proteção médica, das prevenções da própria medicina convencional. Mas como que a gente pode se proteger energeticamente e espiritualmente? Então eu vou trazer essa temática, ela me ocorreu agora, me desceu agora. Então existem gráficos que você pode usar, existem medidas que você pode usar para se proteger. É importante, né? Porém, às vezes a gente precisa de uma ajuda profissional para fazer esse reforço. Então, aí vale a pena contratar, por exemplo, um trabalho de mesa radiônica para você se proteger. Eu não estou falando isso porque eu quero vender serviço, tá, gente? Vocês podem comprar o serviço de outro terapeuta, de outro oraculista, né? Opções existem, vocês não precisam comprar o meu serviço. Mas eu estou deixando muito claro que, assim, existe uma promessa, tá? Nos oráculos, nas comunicações mediúnicas, de que vai vir uma avalanche pior ainda de crises relacionadas a essa questão da pandemia. O problema não se resolveu ainda. Tá parecendo que se resolveu porque a gente está passando por um trânsito de Júpiter em Aquário, a gente ainda vai passar por Júpiter em Peixes. Esses trânsitos eles são positivos. Então, dá um hiato, ameniza um pouco o problema. Quando Júpiter chegar em Áries, e depois Júpiter vai avançar por Touro, vai chegar em Gêmeos. Quando Júpiter chegar em Gêmeos, a crise vai estar gigantesca, tremenda. Então você precisa sim cuidar da tua espiritualidade, para você não atrair esse problema para a tua vida, tá? A energia do planeta, do país, está negativada, tá? Está negativada. Então você precisa cuidar da tua espiritualidade, tá? Então esse vídeo aqui, ele foi um vídeo para trazer previsões para o ano de 2022, tá? Aqui eu apenas falei o que é baseado na ideia de que o ano de 2022 é um ano de Mercúrio. Só da gente saber disso, eu já trouxe bastante coisa nesse vídeo. Já trouxe vários alertas. Levem a sério isso. Não se baseiem em astrólogos, em oraculistas que têm uma visão romantizada das coisas. Concordo que a gente não deve alimentar pensamento negativo. Porém, o que eu trago aqui são avisos, são alertas. Levem a sério. Depois, no futuro, vocês vão poder dizer se eu estou certo ou não. Vocês vão poder ir lá nos comentários e escrever: olha, Adalberto, tudo que você falou estava errado. O ano de 2022 foi maravilhoso, não teve contaminação de Covid, né? A variante da África do Sul não chegou no Brasil, a economia esteve ótima, não só nos primeiros 4 meses de 2022, mas o ano todo. Então, se eu tiver errado, vocês vão lá no comentário e escrevem: tudo é errado, Adalberto, suas previsões estão todas erradas. Mas se as previsões estiverem pelo menos parcialmente corretas, escrevam também, tá? Até para a gente ter esse retorno. É importante para mim o retorno de vocês também, né? Assim, o país tem passado por situações difíceis,
né? Eu percebo, a gente está enfrentando aí altas constantes do preço da gasolina, isso vai continuar. Isso vai continuar, né? Até porque existe uma política econômica por trás disso que já está estruturada para que isso aconteça. Isso não vai mudar, né? Não tem previsão, não tem trânsito astrológico que vai mudar isso, pelo menos por enquanto. Quem sabe depois das eleições, né? Quem sabe? Esse quadro das eleições ainda está para se definir, tá bom? Assim, quem acompanhou as minhas previsões para eleições, viu que num determinado momento os oráculos apontavam para uma determinada pessoa, depois os oráculos apontaram para outro político, agora está apontando para um outro ainda. Então, esse destino não está definido ainda. Esse destino, tá, é uma tendência que está ainda em mutabilidade e formação. Não está definido ainda. Eu não fiz uma pesquisa profunda dos oráculos para avaliar quem provavelmente ganha no ano de 2022, tá? Vou deixar isso para um outro vídeo, porque senão prolonga muito esse vídeo aqui. E eu ainda vou fazer uma análise da Revolução Solar do Brasil para o ano de 2022. Não fiz isso ainda porque a Revolução Solar do Brasil para 2022, ela só é ativada em março de 2022, no dia 20 de março de 2022. Antes disso, essa revolução solar não é ativada ainda. Então a gente tem um tempo ainda, eu vou estudar essa revolução e vou trazer num próximo vídeo. Então, essas previsões que foram feitas aqui, elas não estão encerradas. A temática desse vídeo, então, foi previsões para o Brasil no ano de 2022, levando em conta o ano de Mercúrio. Porém, eu ainda vou avaliar a revolução solar do mapa astral do Brasil e trazer mais informações no futuro. Se você tem esse interesse em saber mais, se inscreva no canal e acompanhe a playlist de previsões e também a playlist específica para a questão do Covid, tá? Acompanhem as duas playlists porque eu vou trazer mais informações no futuro. Espero que vocês gostem do vídeo. A gente se encontra no próximo conteúdo, nos próximos vídeos. Meu nome é Adalberto Pessoa, eu sou oraculista, psicoterapeuta holístico e magista. E esse canal é um canal de conteúdos espiritualistas ligados a oráculos e diversas formas de terapias. Nos encontramos nos próximos vídeos. Um grande beijo, um grande abraço e tchau, pessoal!